E dessa vez eu comprei não um, mas dois Galaxy A57, o queridinho da Samsung, o mais completo da linha A. Eu sempre estou trazendo por aqui, né? Eu comprei o A54, o A55, o A56 e dessa vez chegou a hora de conhecer o Galaxy A57. Como eu já mostrei aqui em um vídeo a minha opinião de um A57 que não era meu, mas foi o azul escuro, que é igual esse aqui, tá lacrado, esse aqui vai ficar para o unboxing vídeo curto. Então, o que a gente vai conhecer hoje aqui no vídeo longo é o A57 Lilás. Você também encontra ele nas cores cinza e azul claro. O mais bonito, na minha opinião, é o azul claro. E, enfim, né, já estou passando aqui a opinião pessoal, né, que cada um vai gostar de uma cor diferente, né. Mas, aviso importante, é o de 128 GB, paguei menos de R$ 1.500 na loja oficial da Samsung no Mercado Livre. Esse aqui também é de 128, ele custou R$ 1.612, loja oficial da Casas Bahia, dentro da Shopee. E assim, não preciso nem dizer, né, um excelente preço. Menos de R$ 1.500 em um Galaxy A, ou mais completinho, né, o A57, é muito bom. Eu sei que é de 128, eu sei que tem o 256, Gustavo tá sempre falando para comprar o 256, verdade. Mas, pô, aqui a gente já sabe, né? Tem muitas atualizações, uma boa tela, também tem boas câmeras. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o conteúdo da caixa e também minhas primeiras impressões sobre o Galaxy A57. Depois aí eu trago o teste de câmeras, também trago a minha opinião, mas eu vou sim mostrar lado a lado, viu? O azul escuro com o lilás. Então fica aí até o final do vídeo para ver esses dois aparelhos. Prometem, né? Estão fazendo sucesso aí no mercado por ser o mais completinho da linha A e também aparecer bastante em promoções. Bora lá conferir o unboxing e primeiras impressões do Galaxy A57. E vamos lá de unboxing do Galaxy A57 5G, vamos ver o que tem de destaque aqui na lateral: design fino, bateria de longa duração, performance poderosa, recursos inteligentes, melhor rosto, será que é para foto isso aí? Acho que é, né? Ou não? Enfim, 6 atualizações de Android / segurança, aparelho aqui lacrado, bora lá, tirar aqui os lacres. Para quem não comprou Samsung nos últimos anos, o lacre aqui tá igual ao do iPhone. Bora lá, bora lá. E olha aí o Galaxy A57 na cor lilás. Ó, para quem gosta de lilás, bonito, viu? Um roxo bem interessante. Eu não sei se está dando para ver bem no vídeo, mas pessoalmente é bonito. Lateral em alumínio, traseira em vidro, passando aí o refinamento de que parece, né, ser um smartphone até de categoria superior. O módulo aqui também bem acabado. E lembrando que ele está mais fino, não perdeu bateria, continua com 5.000 mAh, 6,9 milímetros. Está muito confortável de utilizar na mão, segurar na mão, sério mesmo. Eu gosto demais quando a fabricante muda o aparelho e deixa mais fino. Eu deixei isso bem claro também no S25 Plus. Eu tive, né, o S24 Plus, também o S25 Plus, e eu gostei demais porque também mexeram na espessura, atualizaram ali a espessura, deixaram mais fino. Eu gosto demais, principalmente quando não perde a bateria. Muito confortável, pesando 179 gramas, com uma tela de 6,7 polegadas. Aquele aparelho que não é pequeno, também não é um trambolho, tamanho padrão para os dias atuais, mas que não é pesado e também não é espesso. Vamos ver o que mais tem na caixa aqui. Ó, aqui tem o manual e a chavinha para tirar o slot. Inclusive, deixa eu mostrar o slot para vocês, mas eu já sei como é. Ele fica aqui na parte de baixo. E já estou até mostrando aqui também o alto-falante, para deixar bem claro para vocês que ele tem som estéreo. Então, olha aqui, dá para você colocar 2 chips. E é um aparelho também que tem compatibilidade com eSIM. Então, se você quer usar aquele chip virtual, fique sabendo que aqui no A57 é possível. E aqui está o manual. Não vem muita coisa na caixa, infelizmente. Aqui vai estar o carregador de 15 watts. E nesse outro compartimento, o cabo com a ponta USB-A e a outra ponta USB-C. Na minha opinião, esse dispositivo deveria vir com um carregador mais potente. Ele se destaca em outras coisas, mas o conteúdo da caixa não é o ponto forte.
E aí, aproveitando aí que eu estou falando da linha A de Galaxy A57, eu posso aqui mostrar lado a lado, que eu estou com ele aqui também, o Galaxy A37, o modelo abaixo do A57. Então, vejam só, estou aqui com o branco, deixa eu tirar essa caixa aqui para vocês verem melhor. Eu vou trazer um comparativo completo entre esses dois aparelhos, então já se inscreve aí no canal para não perder esse vídeo e também próximos vídeos do Galaxy A57. Então, como vocês podem ver, são aparelhos bem semelhantes. O A37 eu acho que ainda assim é mais espesso e dá para perceber uma coisa que pegando neles, né, que é o acabamento na lateral. O A37 ainda é em plástico, como eu disse para vocês, o A57 é alumínio, então passa essa impressão, né, segurando o A57 na mão, de ser realmente mais premium. Agora a traseira, os dois são em vidro. Então, pessoal, esse A57, o lilás, eu não vou configurar agora, porque ele não é meu. Peguei só para fazer um vídeo. O meu mesmo é o azul escuro, que eu estou aqui também com ele, já tirei da caixa, falei para vocês que ia gravar o vídeo curto, já gravei, vai sair junto com esse vídeo longo. E assim, ó, lembra um pouco o preto, na falta de não ter um A57 preto, tem o azul escuro, que lembra um preto, né? Eu comprei essa capinha aqui, o nome dela Casca de Ovo, porque ela é bem fininha. E eu gostei justamente dela por conta aqui do círculo magnético. Ó, bem construída, rígida. E mostra um pouco da cor do aparelho. Tem uns detalhes aqui em laranja, ficou bem legal no Galaxy A57. E não alterou muito a espessura. Uma das novidades é justamente ser mais fino, e aí eu encontrei essa capinha. Link dela na descrição. Falando aí sobre a proteção do vidro, Gorilla Glass Victus Plus tanto na traseira como também na tela, viu? E aí tem a proteção IP68, no A56 era IP67, então mais uma novidade para o aparelho, acompanha a mesma certificação que a Samsung utiliza nos modelos da linha S. Pô, bacana, ele está no Android 16 e vai receber muitas atualizações, como eu já mostrei para vocês aqui na caixa, são 6 atualizações pela frente, então não tem por que se preocupar com isso agora. O processador que está aqui no Galaxy A57 é o Exynos 1680. Ó, pessoal, sinceramente, passando a opinião para vocês, se você vai comparar com um Poco X8 Pro da vida, obviamente ele vai ter um desempenho superior, mas ele também não tem as câmeras do A57, é bom lembrar disso. Então é uma coisa pela outra. Mas eu gosto desses processadores da Samsung que são utilizados nos modelos A50, que vem mudando geralmente todo ano, então A54, 55, 56. Eu acho sim processadores que são consistentes para aparelhos dessa categoria e são bons. Essa é a minha opinião. Ó, ele vem com carregador de 15 watts na caixa, mas ele suporta carregador de 45 watts, viu? Então se você tem um carregador aí mais potente, ou pensa em comprar mais para frente um carregador mais potente para carregar ele mais rápido, ele suporta. O USB-C aqui é 2.0, não é 3. Alguma coisa, que eu não estou lembrado agora como é da linha Galaxy S. E basicamente é isso, pessoal. Aparelho aí bem completinho. O que eu vou fazer agora, só para concluir o vídeo, é terminar de configurar ele para mostrar a interface, a One UI, para vocês, para quem quer saber como é que está no Galaxy A57. Então tá aí, pessoal, Galaxy A57 configurado, tudo pronto. E uma coisa que eu posso mostrar para vocês agora que ele está configurado, que eu acabei não mostrando, até porque também não dava certo, né? Fechar. Como eu estava falando, é o leitor biométrico. Vou mostrar para vocês também agora nessa parte do vídeo. Antes disso, ó, vamos navegar aqui pela One UI, então é dessa maneira. Dá para deixar os aplicativos aqui naquele estilo alfabético, aí fica assim, ó, para rolar para baixo, ele não fica em páginas, né? Então fica aí já de dica de personalização, se você vem de outro aparelho, que geralmente é nesse formato. Eu prefiro assim porque já estou acostumado. E aqui a tela inicial, ó, vejam só, padrão aí da One UI, que é a interface da Samsung, a customização que ela faz por cima do Android. Eu particularmente gosto, principalmente das funcionalidades que vem nessa interface da Samsung. Aqui é a parte de configurações, desse lado tem as notificações e desse lado a barra,
Agora sim, a barra de tarefas, olha aí que legal, já vou desligando aqui algumas coisas. E deixa eu mostrar aqui a tela de bloqueio para mostrar o leitor biométrico. Para quem está acostumado com o aparelho da linha S, é aqui mais em cima, mas ele é aqui mais embaixo. E na minha opinião, não é dos leitores aí mais rápidos com essa tecnologia, né? Que é a tecnologia de iluminar aqui o dedo, para fazer a leitura. Essa animação também atrasa demais. Inclusive, eu recomendo que você tire essa animação nas configurações. Aí ele fica um pouquinho mais rápido, já é mais aceitável. Também cadastre seu dedo da biometria 2 vezes, o mesmo dedo, que também ajuda na velocidade um pouquinho, viu? E tá aí, pessoal, o A57 configurado. Sim, dá para ter uma experiência legal aqui na interface, ó, não é travado, como até, por exemplo, Galaxy A17, Galaxy A07. Assim que você configura esses aparelhos mais baratos da linha A, eles são ali mais pesados, eles pensam um pouco mais para agir nessas configurações iniciais. E aqui, ó, tá atualizando ali umas coisas, não sei se aqui já, acho que já baixou todos os aplicativos e tá funcionando normalmente. Para quem tem curiosidade, ó, aqui é o aplicativo de câmera. Vou só mostrar aqui para vocês as funcionalidades. Tá ensinando aqui como usar, né? Mas beleza, tem esse modo de versão, retrato, foto, vídeo, e aqui em mais, modo Pro, vídeo Pro, noturno, Full, panorâmica, macro, câmera lenta e time-lapse. Uma coisa que esse aparelho não tem, que você encontra na linha S, é gravação de vídeo com fundo desfocado. Mas tá aí, pessoal, aparelhinho bem legal. Como eu disse, né, todo ano eu trago o modelo A50, então 54, 55, 56. E agora estou aqui com o A57 em 2026. Coloque aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse aparelho. Também quero sugestões de conteúdo, o que vocês querem ver aqui sobre esse aparelho. Comentem aí que eu vou trazer para vocês. Também, se ficou com alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente continua essa conversa. Até o próximo vídeo e valeu!